Boa noite, amigos do canal Conhecimento é Poder. Nós iremos falar sobre algo precioso, não é? Iremos falar sobre a água. E nós não conseguimos hoje realizar a live das 15 horas. Além de alguns probleminhas, a gente ficou realmente preso à questão do estudo sobre Joe Biden, que é assim, o nosso canal, ele não fala sobre política e nem religião. Nosso canal faz análises, principalmente na geopolítica mundial, em relação à estrutura mundial de poder e as suas configurações. Como as pessoas que estão ali participando desse processo nos Estados Unidos para tomar a Casa Branca passa pela geopolítica e análise, nós estamos analisando a pessoa em questão, Joe Biden, e eu digo para os senhores que essa live vai ser interessante, porque se eu disser para os senhores que o que está sendo montado é para preparar para uma guerra, os senhores não acreditariam em mim. Mas se os senhores verem os dados que a gente vai apresentar hoje à noite, às 21 horas, vocês vão ficar atônitos. Porque eu posso dizer, com base na pesquisa que nós estamos fazendo para apresentar essa live, que estão preparando uma guerra. E não é pequena não, viu? É bem grande. E a gente percebe isso com grande tristeza, porque no fim, nós sabemos que essas coisas têm que acontecer, a gente sabe que as escrituras prevêem conflitos, mas é muito triste, né? E digamos que o Irã é a mira, uma das miras principais, vai sobrar para a América do Sul, vai sobrar para todo mundo. E também é interessante dizer que seja um ou outro, né? Seja um ou outro, quem ganhar vai levar o mundo para o caos. Então, os Estados Unidos, a partir dessa eleição definida aí, vai viver situações terríveis e, pelo que a gente está vendo na live de hoje que a gente vai apresentar, a coisa não vai ser boa, senhores. Bom, vamos lá. Adriano, boa noite. Como vai você? Abre teu áudio, por favor. Tudo bom, mano? Bacana. Boa noite a você, boa noite os correspondentes, moderadores e toda a nossa audiência aí. E eu torcer para que dê tudo na live aí. Se Deus quiser, vai dar certinho. Vamos revelar muita coisa aqui, não assustar, não. Bom, vamos lá. Iremos falar, senhores, sobre a guerra pela água no Brasil. O que nós vamos apresentar aqui é apenas um cenário do que está em andamento, né? Leis aprovadas que vão ajudar que essas pessoas que estão interessadas na nossa água privatizem tudo. A gente colocou essas bandeiras apenas para dar uma ideia do que está acontecendo em relação aos interesses econômicos dessas principais potências mundiais no Brasil. Esses são os 5 que configuram o Conselho de Segurança da ONU. Estes são os 5 que vão definir se podem ou não implementar a responsabilidade de proteger no Brasil quanto à Amazônia, né? Então, nós podemos dizer que a situação está ficando cada vez pior e as informações que nós vamos passar demonstram que essa situação não vai ser só internacional, mas ela vai acabar se tornando uma situação local, muito grave dentro do país. Então, isso que nós vamos começar a apresentar aqui vai começar a demonstrar para você para que lado a coisa está indo. Sabe o que acontece que é interessante nessa história? A gente como brasileiro fica pensando assim, como que poderia haver uma guerra civil no Brasil se o povo brasileiro não é um povo de guerra, né? Bom, senhores, as pessoas, até o segundo tempo, porque na hora que começar a faltar água ou faltar alimentos, aí os senhores vão ver que as pessoas não são tão unidas assim e não são tão pacíficas quanto parecem. É esse o cenário que se desenha para o Brasil. Se você prestar atenção nas informações que nós vamos passar, você vai começar a ter uma ideia para onde nosso país está indo. Olha só. O país tem 63 mil ocorrências policiais por disputa de água. Quantas pessoas sabem disso? Que está tendo tantos embates pela água dentro do território nacional, não é? Pois bem,
Um levantamento inédito feito pelo Estado revela que há 63 mil boletins de ocorrência BOs abertos em delegacias nos últimos 5 anos por causa de briga pela água. É um litígio que vem crescendo. Sem conseguir resolver o antigo problema dos conflitos de terras, o país vive agora uma nova crise. Cada curva do rio caudaloso e de córrego quase seco é disputada a bala, a foice e a chave de fenda. A chave de fenda citada aqui é porque houve um assassinato com chave de fenda por conta de briga pela água. Antes, praticamente, não havia registros desse tipo. Existem tensões no Amazonas, na Bahia, em Goiás, em Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, em São Paulo, no Pará, na Paraíba, em Pernambuco e Tocantins. E vai começar a acontecer no Paraná, viu? Escrevam aí que eu estou dizendo. As desavenças envolvem... e tem o Distrito Federal também. As desavenças envolvem hidrelétricas, companhias de abastecimento, comunidades tradicionais, fazendas, pequenas propriedades e indústrias. Há duelos até mesmo entre estados. Num conflito que chegou ao Supremo Tribunal Federal, São Paulo e Rio de Janeiro se enfrentam pelo Rio Paraíba do Sul. O curso é um retrato de falta de controle no uso da água, com seu leito atingido pela destruição das matas ciliares e por canais clandestinos. Com menos água, a proporção do esgoto ali aumentou. Nós fizemos um vídeo, publicamos um vídeo documentário, é um vídeo até relativamente curto no canal, que mostra como que eles foram destruindo as matas, como eles foram destruindo reservas, como eles estão destruindo as fontes, como eles estão destruindo manguezais, como eles estão destruindo tudo. Nós temos um vídeo no canal. Eu não sei qual é o nome desse vídeo, eu esqueci aqui o nome, mas tem esse vídeo no canal. E esse vídeo ele mostra essa destruição. Acho que é como destruir o Brasil, alguma coisa assim, tá? Esse vídeo é muito interessante você assistir, porque ele vai mostrando como está sendo feita essa destruição. Mesmo. É como destruir o Brasil, né? Obrigado, Adriano. Então, basicamente é isso. Agora, é assim, Adriano. Na hora que falta água e alimento, as pessoas deixam de ser do mesmo país, deixam de ser do mesmo estado e viram inimigos, porque as pessoas irão batalhar por esses recursos. Nós temos visto que eu incluí o Paraná, porque o Paraná a água está sumindo, lá no Rio Grande do Sul também e em Santa Catarina também. Ontem Santa Catarina foi atingida, ontem ou antes de ontem, a Santa Catarina foi atingida por um tornado que arrebentou com uma região lá de Santa Catarina, assim, a ponto de virar caminhão e fez um estrago grande numa água, eu não sei o nome da cidade, não sei o que, doce, água doce, alguma coisa assim. Foi terrível. Então, quando você vê o cenário, Adriana, do Rio de Janeiro, por exemplo, cercado por traficantes que estão começando a se espalhar, porque agora os traficantes não estão ficando mais no morro, não, eles estão começando a se espalhar dentro da grande, da região do, não sei se é Baixada Fluminense, aqui em São Paulo a gente fala Grande São Paulo, né? Eu não sei como o pessoal no Rio fala, acho que é Baixada Fluminense, mas estão indo além, eles estão indo para mais distante de onde eles ficam, para começar a tomar mais território. Então, a hora que essa coisa dentro do Rio explodir, vai ser muito difícil para o pessoal no Rio de Janeiro aguentar a pressão que vai vir aí. E também essa questão da água no Rio, eles estão colocando a água naquela situação, uma água intragável, para justamente forçar a privatização, fazer a própria população pedir privatização, mas só que a gente sabe o que vem depois da privatização. Então, é uma coisa séria, né? Sim, Edson. E visto que a água nossa hoje passa pelo mesmo problema que a Petrobras passou, não em sentido de recurso, mas em sentido de sucamento dessas empresas, de propósito, né? E eles vão envenenando a água. Nossa água hoje, ela tem hormônios, ela tem rejeito de minério, né? Chemtrail intoxicando a água, agrotóxicos, chumbo, mercúrio. E para frente, a gente está vendo aí o que está acontecendo com o direcionamento desses miniatores. Eu até vi a sua live com a Érica. Show de live. Esses miniatores, Edson, é o seguinte, eles usam um suplemento de água, e a água ali, ela sofre aquecimento, né? E movimenta motores elétricos para gerar energia.
Só que essa água, ela é descartada em um lugar específico, né? E é muito fácil destruir esses mini reatores em lugares que eles já estão colocando a desertificação verde, né? Fazendo todo o processo de tirar essa água do povo, porque a monocultura retira a água do sistema superficial. As leis proíbem as pessoas acessar água no subterrâneo, só o que está por cima, e o que sobra fica cheio de agrotóxico, minério, hormônio, né? E a gente está lidando com um problema grande, que é o verdadeiro sucateamento do propósito desse serviço, porque as empresas, né, de bebida e alimentos que estão por trás dessa privatização desse serviço de água no mundo. Aí, visto também outro problema, com essa mudança da matéria energética no mundo, né, onde vai passar para a energia elétrica, a gente está vendo a criação de várias barragens, né, em vários lugares por aí no mundo agora. Justamente vão usar o pretexto que, né, vão ter que produzir mais energia elétrica de uma mudança de matriz energética. E aí vai causar mais impacto ainda no abastecimento de água dessas pessoas. Então, assim, o controle, é o que eu falei com vocês uma vez no áudio que eu mandei para vocês lá no chat, né, nosso correspondente, é um verdadeiro filme do Max, né? Nós vamos começar a ver e ir para frente. É complicado, senhoras e senhores. Bom, os problemas estão por trás da crise que ocorre atualmente na cidade do Rio. Em dezembro do ano passado, os cariocas foram surpreendidos com uma água de cor e odor diferentes nas torneiras. O problema não foi completamente resolvido. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro é criticada por falta de transparência. Esses tempos, conversando com a Tati do Rio, nossa correspondente, ela falou que não resolveu, não. A água continua com problemas sérios, e aí eu fico pensando como é que a pessoa faz para tomar banho, para ela poder fazer as suas coisas, por exemplo, lavar a louça com uma água que claramente está desqualificada. E aí, como que você faz com o teu orçamento tendo que comprar água? Mas aí está a grande jogada, você tem que ver que por trás tem as corporações. Entenderam? Então, isso é parte de um mecanismo, não é? Em São Paulo, o sistema Cantareira, que abastece a região metropolitana, opera em alerta desde a grande crise em 2013-14. No Espírito Santo e em Minas Gerais, os rejeitos das barragens da Vale contaminaram a bacia do Rio Doce e acirram conflitos pelos afluentes ainda limpos. Os traçados, os córregos do Feijão e do Ferro do Carvão desapareceram. Aí, eu fico me questionando o seguinte, o Brasil, ele está para entrar num processo caótico. Estão privatizando tudo. Empresas estrangeiras, recursos estratégicos. Na hora que o bicho pegar, simplesmente essas empresas cortam o fornecimento. E aí o Brasil vira África. Porque, olha só, 60% da nossa grade de energia está na mão da Start Grid, que é chinesa. Aí o Brasil, vocês vão ver, daqui a pouquinho eu vou estar falando, sancionou uma lei que vai dar a possibilidade de privatizar essas empresas de água. Indo na contramão, porque em muitos lugares estão tomando de volta a água. Os estados aqui não, aqui está privatizando. O que pode acontecer lá na frente num processo de conflito? Eles podem, por exemplo, fazer uma sanção contra o Brasil, esqueci o nome. Mas a China, se o Brasil, obviamente, tomando o lado dos Estados Unidos, a China simplesmente pode vir, cortar 60% dessa energia que o Brasil tem, e aí fica ruim. A água, a mesma coisa, dependendo das empresas que tomarem essa água, o que pode acontecer, não é? Dentro do sistema que possa prejudicar as pessoas que dependem dessa água. Nós já estamos tendo guerra. E aí, tirando o conflito, a coisa local, as pessoas já estão se matando pela água, porque a água é um recurso essencial, senhores. Só que tem empresas levantando muro em torno dos rios, tem empresas que estão colocando polícia, tem empresas que estão colocando guardas, estão mandando atirar se as pessoas forem lá atrás da água. Aí vem a justiça, que é uma justiça, digamos, manipulada pelo sistema, que vai sempre dar causa para quem tem o dinheiro para pagar, e assim vai. Então, eu vejo uma situação, Adriano, de
de um futuro próximo onde o inimaginável pode acontecer. Nós podemos ter guerra entre estados, conflitos armados entre estados por conta da água. E aí a gente vê a construção de dialéticas, como eles criam as dialéticas, quer dizer, eles vão fazendo a coisa de tal maneira que não é tão difícil de você imaginar que, além da questão de fracionamento de quebra do território nacional, né, com a lei de responsabilidade de proteger, tomando a Amazônia e aí transformando em 1, 2, 3, 4 países, fracionar a região sudeste, fracionar a região nordeste, você ainda tem essas possibilidades de uma verdadeira guerra pela água num país que o que mais tem é água. Pode falar. Exatamente, exatamente. Nossa, o nosso país é um dos países mais ricos, né, no recurso hídrico. E o Tasso Gereissati, né, ele que propôs aí forçou, né, esse projeto de privatização da água no nosso país, o serviço, né, de saneamento. E esse cara é conhecido lá como se diz, o cara Coca-Cola, né? Porque ele é dono de uma das maiores empresas distribuidoras de Coca-Cola do mundo. Então, a gente, né, que está por trás disso aí, né? E esse negócio de água no Brasil, em 2007, foi criado o tal do Trata Brasil, né? E essa instituição criada aí para como se diz, lidar com os setores de serviço de saneamento e abastecimento no Brasil, avaliar, é financiada pela Coca-Cola e pela Ambev. Né? Então, daí você já tem aqui, desde lá, já tem a mão da Coca-Cola, já tem a mão de outras empresas e pessoas interessadas nisso. E o importante frisar aí é que nesse sistema de retirada de água, né, esse recurso hídrico desses povos, privatizando, a taxa vai subir mais, né? Você vai pagar muito caro. E as pessoas mais carentes não terão acesso a esse recurso, é importante para a vida, né? E outra coisa, vai ligar também muito ao desligamento de pequenas cidades, não vão ser mais interessantes nessa nova mudança aí, né, de estrutura que vão ter aí em todas as regiões do mundo, onde as Smart Cities vão ser direcionadas todos os recursos para as Smart Cities, né, as inteligentes, água, tudo. Então, assim, contribui muito para os propósitos deles também, né? Primeiro aqui respondeu o Eduardo Batista, né? Fazer a dessalinização da água do mar. Eu concordo com você, seria uma solução interessante. A questão, Eduardo, é que a ONU não vai deixar, porque a ONU ela é mantida pelas organizações, pelas corporações, pelos seus Estados-membros. E a ONU, nós temos vídeo no canal, que a gente já falou sobre a água algumas vezes aqui, né? Tem muitos vídeos sobre água. Aliás, se nossos amados moderadores puderem, indiquem a playlist sobre água no nosso canal, Recursos Hídricos. Tem muito vídeo lá. E a ONU não vai deixar. Isso aí não vai deixar mesmo. Ela vai deixar para quem eles têm interesse, mas eles não vão permitir que isso se desenvolva em todos os lugares. Quanto ao aquífero Guarani, já existe bases ali dos Estados Unidos, tem uma pertinho também ali da China. Com certeza daqui a pouco já vai ter russos, tem russos, porque ali na Tríplice Fronteira tem pessoal do Mossad, tem um monte de gente já ali em cima desses recursos. Eu acho que o Bush já pegou essa região. Tem todo um processo em cima do aquífero Guarani que eles podem simplesmente cortar essa possibilidade de se ter acesso a esse recurso também. O que se desenha para o futuro em vários lugares do mundo, senhores, é muito caótico. É um acesso restrito à água, que vai gerar guerras terríveis, um acesso restrito a alimentos, que vai gerar conflitos terríveis. Então, nós temos aí alguns cenários que estão em desenvolvimento nesse momento, não estão tão claros, mas ficarão em breve. Pois bem, atualmente há 223 zonas de tensão permanente de disputas por água no Brasil. Há 10 anos eram apenas 30, segundo relatórios da Agência Nacional de Águas. Senhores, 10 anos para haver um aumento como esse aqui, por exemplo, é muito pouco tempo. Então você vê que a situação está se agravando muito rapidamente, não é?
900 ações do Ministério Público Federal, 200 casos levantados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis sobre conflitos por água, fora os milhares de BOs policiais, relatórios de órgãos do governo federal obtidos por meio de lei de acesso à informação, revelam, em geral, a preocupação com o alastramento dos confrontos nos próximos 10 anos. Então, a gente já viu para onde caminha. O crime envolvendo a água é algo novo na vida de policiais civis e militares, e até dos agentes de polícia ambiental. Para piorar a situação, as secretarias estaduais de segurança pública não tabelam esses dados. Claro, não há interesse. Com 12% de toda a água doce do planeta, as 12 regiões hidrográficas brasileiras, como bacias de São Francisco, do Panamá e do Amazonas, a mais extensa do mundo, registram o boom dos conflitos. Hoje, os rios nacionais são sugados 3 vezes mais do que há 2 décadas. Só que tem um detalhe, a mentira da escassez de água, né, que é colocada pelas Nações Unidas. Não existe escassez de água. Não existe isso. Existe água em abundância em diversas bacias hidrográficas subterrâneas, em diversos aquíferos, inclusive embaixo de oceanos. Existe uma enormidade de água em todo o planeta, debaixo dos nossos pés. É que eles fizeram leis para que você... eles fizeram leis para que você não consiga acessar água, o que é diferente. Nós temos um vídeo, né, Os Barões da Água, que nós mostramos isso. São 2 vídeos, Os Barões da Água, que você deveria assistir lá no canal, nos recursos hídricos, da nossa playlist. Por quê? Ó, playlist Brasil Desestabilização, não sei se é exatamente esse, mas nós temos uma playlist sobre a água. E lá nos Barões da Água, nós temos um mapa que a gente mostra das bacias hidrográficas mundiais, subterrâneas, dos aquíferos e etc. Senhores, o que não falta no planeta é água. Agora, acesso a essa água é que os governos não permitem. Por isso dificultam para você ter um poço artesiano, por isso que eles colocam isso, assim, custos custos gigantescos, eles dificultam. Então, tudo isso para que você fique refém do sistema, para que você precise ter que comprar água. E isso, senhores, vai gerar uma situação catastrófica, porque um monte de coisas está em andamento que vai gerar situações muito difíceis. Olha, está aqui o link no chat, Brasil, Água e Recursos Hídricos. Eu acredito que deve ter uma dessas lives com o mapa que nós estamos mencionando aqui. Então é assim, além de todas as situações que nós já estamos vivendo, a falta de alimentos que vai começar a piorar, a questão desse aperto, né, do econômico que vai também, infelizmente, piorar, nós temos a questão da água que vai estar presente. Então, quando você olha para o mundo, você percebe muitas coisas, em todos os lugares. Pode falar. Eu enviei a foto aí para vocês sobre dos recursos hídricos, aí no seu zap, aí fica fácil mostrar para ele aí. Não precisa. O pessoal depois acessa o vídeo aqui na playlist. Aqui, ó, tem aqui os Barões da Água, parte 1. Tem aqui vários links que nós colocamos agora. Então, o pessoal dá uma acessadinha depois no vídeo e dá uma olhadinha lá, que tem muito mais informações complementares que a gente pode estar passando. Então, Adriano, é isso. A gente prevê que, infelizmente, em todo o mundo, na China, na região da China, nós vamos ter ali a China como o grande ator da geopolítica na região. A China vai impor uma situação muito complicada, já está impondo, né? As suas barragens estão afetando já os países vizinhos, e nós fizemos uma live especial sobre isso, né? Onde nós mostramos que ali vai ser uma região de conflito certo. Nós temos a região da Turquia, onde vai haver também conflito por conta das barragens em relação ao Eufrates e ao Tigre. Nós temos também outras regiões que vão acontecer conflitos pela água, como na região, por exemplo, do Chad, onde lá a população já sofrida, que passa fome e muitas dificuldades, também vão ter guerras pela água. E aqui no Brasil, senhores, nós vamos ter conflitos armados por conta da água, e digo que isso pode gerar conflitos, inclusive, entre estados, que eu não sei até que ponto isso vai chegar no Brasil, mas vai chegar. E se tiver conflito
na América do Sul, aí com certeza o Brasil vai ter conflito por conta da água. Isso vocês não tenham dúvida por conta da fragmentação que o país vai sofrer. Vocês imaginem o que vai acontecer no Brasil quando separarem a Amazônia definitivamente, quando você tiver regiões como do Nordeste, os processos federalistas que eles querem criar, né, quando o Sul se separar. Olha, vai virar uma bagunça isso aqui. Pode falar, Adriano. Exatamente. E assim, a gente vê que vários processos, né, sendo feitos, desde o desemprego em massa, agora o envenenamento de recursos hídricos, o plantio de monoculturas. Então, assim, a gente vai vendo que é tudo para empurrar esse povo para ir contra o sistema de reforma. O sistema está preparado, né? Com todo o exército, os militares, né? A mão deles lá, esperando só o confronto mesmo. E quem vai sofrer é realmente o povo, né? O desarmamento foi feito para todo mundo ficar à mercê do contra eles mesmo. Então é tudo muito bem planejado, né, Edson? E a renda básica, tanto nos Estados Unidos como no Brasil e em todos os demais lugares, não vai ser o prometido, ela vai cair, ela vai diminuir. Os estados não têm dinheiro para ficar bancando isso, eles querem fazer guerra, eles querem desvio do dinheiro para as corporações, eles não querem bem-estar da população. O que eles preparam para a população é um processo cada vez mais militarizado. Não é à toa. Quando vocês compararem a live de hoje, às 21 horas, sobre Joe Biden, e compararem com o Brasil, vocês vão perceber aquilo que nós falávamos há 3 anos e meio atrás. Nós dizíamos assim, o sistema tecnocrático, baseado na implementação das think tanks, dentro das regiões onde eles desejam fazer redução em cima da população, por motivos ela passa pela militarização, e é isso que o Brasil está sofrendo. O Brasil hoje tem mais de 3 mil militares no poder, vai aumentar. Aí você tem as outras demais regiões da América do Sul que vão passar pelo mesmo processo, se já não estão passando, e ainda você tem os Estados Unidos fazendo exatamente a mesma coisa. Quando vocês virem hoje, que nós vamos mostrar, você vai dizer assim, caramba, eles estão preparando um sistema militar sabendo o que vai acontecer nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ter problema com fome, os Estados Unidos vai ter problemas com a questão econômica, né, com a inflação, os Estados Unidos vai ter mais problemas com desemprego. Como a gente cansou de falar e está se concretizando, essa questão dos lockdowns não vão parar. Isso não é coisa para 3 meses, não é coisa para 5 meses, isso é coisa para 5 anos. Eles vão continuar abrindo e fechando, até eles conseguirem quebrar tudo que eles querem quebrar. Porque é necessário, dentro da estratégia deles, isso para ser implementada a tecnocracia e todos os processos que eles querem fazer. Criar, inclusive, a ruptura, né? Ruptura, senhores, é uma coisa séria. Não é uma coisa simples, ela é sempre traumatizante, e o que vai acontecer com a população mundial é que ela vai ficar traumatizada, sim, só que essa coisa vai tão longe. Olha, Alessandro Fonseca, muito obrigado pela adoção no Superchat, obrigado por ajudar nosso canal. Olha como isso vai longe. Nós ontem tivemos uma live com a nossa querida Neide Higashi. Neide Higashi está se tornando uma grande pesquisadora. Ela mandou um material que é espetacular. A live de ontem foi incrível. E a live de próximo sábado também será. Mas olhem só. Esse videozinho, animação, que a Netflix está passando, que é o Japão Submerso 2020, isso vai de encontro a algo que a gente estava dizendo há 6 meses atrás. A gente disse o seguinte: olha, agora na tribulação não vai ser igual a nenhum período da humanidade. Não me surpreende que esses caras peguem bombas e instalem na região ali da América Central ou das ilhas, por exemplo, o Japão, ou qualquer outro lugar que eles queiram fazer uma devastação maior. Não me surpreende eles colocarem uma bomba ali, detonar isso, e em cima disso junto o HARP, tudo que eles têm direito, e causar um tsunami sem precedentes, causar uma destruição sem precedentes. E assim, quando eu vi ontem o Japão Submerso 2020, que é uma animação, me vem à cabeça muito claramente isso, sabe? E aí eles podem fazer os efeitos que eles quiserem, colocar um meteoro no céu caindo na Terra, eles vão fazer um estardalhaço, sabe? Eles são mentirosos, eles são demoníacos, e a tribulação, a ideia é essa, é partir para cima da população mundial, entendeu?
Muito obrigado, Josué. Verite, simples contribuição? Não, toda contribuição é importante para nós, muito agradecido. O que vale é a intenção do coração e não o valor, tá? Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente, principalmente, apoiando o nosso canal, e muito obrigado pela sua doação. Então, o que, que acontece, senhores? É isso, quem estuda a estrutura mundial de poder sabe. Eles vão criar... Olha, existem as usinas nucleares na região de San Andreas. Para mim, eles podem querer criar um terremoto lá para detonar com aquelas usinas e criar um processo de radiação naquela região gigantesca. Eles podem fazer. Se eles quiserem, eles vão fazer. Né? Um terremoto gigantesco para destruir o Japão, eles podem fazer. Entendeu? Então, destruir a América Central, para eles é bônus. Pode falar, Adriano. Verdade, é igual foi o desastre de Fukushima lá, que o tsunami atingiu Fukushima, né? Aquilo ali foi uma coisa que na frente da usina certinho, né? Você para pensar. Então, assim, a gente vai vendo que os políticos que todo mundo confia aí, né? Se a gente parar para avaliar o que é política, como que foi construída a política no mundo. A política, ela foi proposta da seguinte forma: porque as pessoas que sempre mandam no mundo, elas nunca poderiam ficar eternamente no poder, certo? Por que disso? Porque a revolta das pessoas com muitas coisas que elas iam fazer nessas regiões, que hoje é dividido em país, né? Seriam tudo colocado na possibilidade desse poderoso que sempre comandou todo o sistema. Então, eles criaram a política, certo? A esquerda e a direita, se você não tiver de um lado, você vai estar do outro. Você está na teia deles. E vem a mídia fazer a cabeça de vocês, falando que o seu presidente faz bem para o seu país. Vai botar o seu país para frente, sendo que estamos aí com todos os melhores economistas do mundo, né? Quebrando todas as nações. Igual assim, você vê que não existe democracia e voto, igual o David Rockefeller, na época, foi ofertado para ele cadeia presidência para o Bilderberg. Ele não aceitou. Por quê? Eles poderosos, que sempre comandam o mundo, eles não querem aparecer. Eles não precisam ser presidente de potência. Os caras são muito mais poderosos do que uma cadeia presidencial. Então, assim, tanto a esquerda como a direita está aí falando dessa galera, usando a mídia para botar vocês acreditando nesse sistema. Aí vem igual para o Brasil. O que são privatizações e como que isso acontece? Eu falo que é duas linhas políticas que existem. A primeira linha que vai criar endividamento, um sistema financeiro hoje, com esses bancos centrais, esses caras, né, que são mais uma rede de mais 300 bancos centrais, acho que 300 centrais, né? Só 9 nações que não têm Banco Central. Então, eles têm uma dívida imensa para todas as nações, todas estão devendo até o pescoço para essa elite, para esses bancos. Aí vem os entreguistas, porque sua nação está devendo até o pescoço para essa galera, então sua moeda desvaloriza e todos os recursos da sua região desvaloriza. E eles usam a mídia e vão usar todos os processos, começar a sucatear tudo quanto é empresa, estragar o serviço daquela empresa, estragar todo tipo de estrutura que a empresa fornece para as sociedades, quer dizer, proporcionando o sucateamento das empresas e usando a mídia para fazer a cabeça de todo mundo acreditar que a privatização será boa. Aí, dessa forma, eles vão dilapidando todas as ações, os recursos de todas as ações. O presidente de cada país, seja ele de esquerda, direita, esse direito é só para dividir vocês. Qualquer presidente que tiver vai dar andamento em todos esses segmentos que acontecem em todas as nações, para dilapidar as nações, através das políticas, dos acordos que eles fazem para os caras, para as corporações, favorecer as empresas. Então, assim, vamos pesquisar mais, vamos acordar, vamos sair dessa dialética, discutindo esquerda, direita, STF, que não leva ninguém a nada. É discutir mais do mesmo, certo? Nos últimos 5 anos, 63 mil boletins de ocorrência foram abertos em delegacias do país por causa de brigas por água. As desavenças envolvem hidrelétricas, companhias de abastecimento, comunidades tradicionais, fazendas, pequenas propriedades e indústrias. Há duelos também entre estados, como o caso de São Paulo e Rio, que a gente já citou. Para detalhar esses conflitos, áreas dos Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, a gente já leu essa parte. Pois bem. 7 policiais contam ainda com drones, 3 motopatrulhas e uma viatura caracterizada para evitar a retirada de água de antigos canais do Rio São Francisco 24 horas por dia.
A fiscalização irrita os sertanejos que não conseguem pagar licença de cerca de R$ 3.000 para abastecer seus sítios e casas. Os vigias de água trabalham para uma firma de segurança que presta serviço à empresa Distrito de Irrigação Nilo Coelho, uma terceirizada da estatal Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e Parnaíba. Os canais proibidos para boa parte dos moradores e sitiantes foram construídos ainda nos anos de 1980 e 90, para irrigar especialmente plantios de frutas para exportação, traduzindo agrobusiness, né? E aí o agrobusiness dos grandes, não é? E aí a população, detalhe, se eles puderem beber água, bebe. Se não puder, as regras de distribuição também sejam proibitivas para os pequenos produtores. Então, eles vão criando mecanismos que dificultam o acesso das pessoas à água, basicamente é isso. A preocupação tornou-se real com a decisão de prefeitos e governos estaduais de deslocarem vigilantes e policiais militares para os eixos, com o objetivo de vigiar a água que começa a correr. Eu não consigo imaginar que eles vão conseguir deter as pessoas em relação à água. Porque a questão do alimento tem a ver com a terra e aí as pessoas acabam que meio, tipo, como os alimentos chegam nos supermercados e tal, então não tem muita luta assim. Até tem, mas não tanto, né? Em relação a essa terra. Mas a água é essencial. Então, no caso da água, você começa a projetar o que vai acontecer. As pessoas não vão aceitar caladas morrer de sede. Bom, pelo menos não no Brasil, acho. Não sei como isso vai funcionar exatamente. Mas a coisa vai ficar feia. Nos últimos 5 anos, a gente já leu essa parte. Ok. Aí aqui nós temos um centro de controle deste rio. Como você pode ver aqui, ó, ele tem inúmeras câmeras. E a missão dele é uma só. Não deixar as pessoas chegarem na água. Aí qualquer coisa manda um drone. Então, vamos raciocinar o sistema. Vamos raciocinar o sistema. O pessoal do agrobusiness, esses que grande parte dos donos de terra são políticos, eles não estão nem aí para a população, certo? São gangsters, são mafiosos, são envolvidos com tráfico de drogas, são envolvidos com tudo que não presta, certo? Certo. Eles não estão nem aí para a população. Se você raciocinar um pouquinho mais para o futuro, esse homem que está aqui vigiando, ele vai apertar um botão e vai mandar um drone armado lá. Não vai mandar mais um policial. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não vai mandar um policial. Ele vai pegar, vai apertar um botão, vai decolar um drone armado, vai lá e vai avisar a pessoa, se a pessoa não sair, atira. Basicamente é isso. Esse é o futuro tecnocrático. É para isso que os sistemas são desenvolvidos. Eles não são desenvolvidos exatamente... Então, quer dizer, nesse exato momento, ainda há meios de as pessoas terem acesso a recursos de uma maneira com medo e etc., mas há. Mas futuramente, senhores... Observando o sistema tecnocrático de reconhecimento facial, de drone e de robôs, e outra, para pensar, essas pessoas estão sendo impedidas de chegar na água. Para pensar a mente desses políticos e desses grandes agrobusiness, como ela funciona. São pessoas que estão totalmente atreladas ao poder, à riqueza, e que não se importam com ribeirinho, com pessoas que têm sítio, fazenda, se os animais dele vai morrer, se a família dele vai morrer, para eles não importa. Isso é mundial, porque, como nós explicamos em relação à água, a tendência é que essas águas sejam controladas pelo agrobusiness de um lado e pelas smart cities do outro. Vocês lembram da Austrália, quando a gente fez o vídeo, e eles estão destruindo 95 cidades que vão desaparecer porque não vão ter acesso à água? E aí você me pergunta, mas essas 95 cidades, por que elas não fazem poços? Porque os políticos que estão atrelados a essas cidades também estarão atrelados às corporações, que também estarão atrelados a pessoas que mandam acima deles, e aí no fim, esses políticos é dito para ele assim, a sua cidade fecha, mas você está convidado a ir lá para morar na Smart City. Lá vai ter água. Mas a gente precisa que você acabe com isso aqui, ó. Aí depois, quando eles acabam com tudo aquilo ali, o pessoal vai, domina aquela região, faz os poços para eles, desenvolve empresas e o processo continua. Então isso vai acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, em todo lugar. Eles estão retirando das pessoas
o acesso aos recursos, ok? Então, Graça, o microfone do Adriano está picotando um pouco, mas não é, a qualidade do som tá legal, é que é a internet que deve estar fazendo esses pequenos picotes. Está bem discreto, mas dá para perceber. Você tem que falar mais devagar por conta da internet tua aí. Então, basicamente, Adriano, é isso. Hoje, o que ele está aqui sentado olhando e tem lá guardas, policiais lá fazendo monitoramento, amanhã vai ser drones armados. E aí as pessoas não vão ter a menor chance, até porque no futuro mais adiante, as pessoas não sequer chegarão perto daquilo ali. Aí sim, nós estamos falando de colony. Aí sim vira guerra de vez. Porque os invasores é a estrutura mundial de poder. Ela vai tomando os recursos. É isso que a Inglaterra faz, aliás, é isso que o Reino Unido faz, é isso que a Rússia faz, é isso que os Estados Unidos faz, é isso que a China faz, é isso que a França faz. Os 5 do Conselho da ONU estão aqui para tomar os recursos. E são elas por trás sempre. E enquanto isso, as pessoas estão se vendo numa situação que daqui a pouco ela não tem nem água e nem comida na mesa mais. Pode falar. Exatamente. E a gente sabe que ele já tem todo o sistema de mapeamento de todas as regiões pelo mundo afora, né? E estão retirando as pessoas aos poucos, e diante de vários processos, né? Envenenamento por agrotóxico, monoculturas, leis que proíbem as pessoas de fazer até poços, né, artesianos para aquele negócio, você mora no lugar que está por cima da terra, você tem acesso. Né? Se achar por baixo ali ou for mexer, não pode. É contra a lei. E fora também a água e também igual fornecer de armazenar sementes naturais para plantar. E hoje em dia é lei para todo lado para retirar esses recursos. Isso e os aí. Direitos das pessoas, as coisas mais essenciais à vida, né? Bom, lei aqui, o projeto de lei 4.162/19. Esta lei poderá quebrar as estatais de saneamento, o que abrirá as portas para a privatização da água. Não existe nenhuma transparência nas informações divulgadas, mas o que se sabe, as empresas de alimentos e bebidas contam com uma condição privilegiada no fornecimento de água e esgoto. Nós temos uma live que nós fizemos com a nossa querida Tati sobre a água, que os senhores podem ver lá, o que gira também em torno da questão da água, muitas informações boas lá. Obtendo, por exemplo, descontos em relação às indústrias. No entanto, foram essas mesmas empresas que estiveram à frente da tentativa de aprovar o novo marco regulatório, possivelmente porque avaliam que, com o setor privatizado, pagarão ainda menos pelos serviços. A privatização do setor pode pôr em risco a vida de pessoas ao condicionar ao lucro, por exemplo, serviços como o abastecimento de água. Para avançar em direção às águas dos rios e dos aquíferos de água doce disponíveis no mundo, ele explica que a chamada oligarquias transnacionais das águas, que também conta com grandes empresas engarrafadoras como Ambev e Coca-Cola, tentam subverter a lógica da água como um direito humano fundamental a partir de uma nova narrativa. Eu acho interessante quando eu vejo as pessoas que tomam cerveja dessas marcas ou dessa outra marca, refrigerantes, porque além do dano, porque cervejas hoje são transgênicas, e essa outra empresa tem a questão do aspartame, se eu não me engano, acho que esse é o nome, que é um veneno puro. Essas duas coisas, além de estar tirando a saúde da pessoa de uma forma grave, ela ainda está contribuindo para destruir o teu ecossistema. E as pessoas acham lindas as propagandas e param para consumir esses produtos como se não houvesse amanhã. Mas elas, na realidade, estão dando dinheiro para empresas que estão pegando esse dinheiro e destruindo o sistema que ela vive. Como pode o ser humano ser assim, não é? Pode falar. Você tocou no assunto da cerveja aí, é uma bebida extremamente consumida, né? E a cerveja, ela era igual, tem uma pessoa falando sobre barreiras de fermentos. Eu convido todo mundo a assistir, para entender um pouco mais o que são os alimentos hoje, o que
essa barreira intermédia faz proteger seu corpo. E a gente viu que a cerveja era rica em cobalto, né? E eles retiraram o cobalto da cerveja, né? E se você buscar mais atrás ainda, na origem da história da cerveja, a origem da cerveja, quando foi descoberto lá no Egito, foi por acidente, porque um rapaz lá esqueceu um papel de cevada, né? E choveu, molhou e começou a fermentar e produziu essa bebida alcoólica. E eles usavam água de brejo, olha para você ver que interessante, usavam água de brejo. Só quando entrava em reação com a germinação que produzia o álcool, a cerveja também liberava um antibiótico potentíssimo que chama tetraciclina. Então, assim, todos os micro-organismos da água de brejo eram mortos, né, exterminados, porque a água ficava potável. Então, assim, muitas das coisas que a cerveja beneficiaria o nosso organismo, eles retiraram tudo, né? Só e põe veneno, né? E põe coisa para piorar. O José Luiz está falando uma coisa interessante sobre o glutamato monossódico. Sem dúvida é um veneno eu fico me perguntando como que um químico que estudou a vida toda, ele tem a coragem de assinar um documento desse para colocar isso nos alimentos. Uma pessoa dessa, eu prefiro ficar quieto. A narrativa é que a melhor forma de gerenciar um recurso escasso dotado de valor econômico é a sua privatização. Transformaram isso em política no mundo inteiro. Na verdade, há uma escassez social. O manancial está ali, mas está inapropriado. A pessoa está ali, mas não pode acessar aquela água. Os canais estão cercados. As pessoas que estão na vizinhança não podem nem pegar um balde de água. Aquela água já tem dono. É esse tipo de escassez que precisamos considerar. Quando você fala de água no primeiro mundo, que é o que eles chamam, é discutido de uma forma. Quando você fala de água no terceiro mundo, é discutido de outra forma. Se você analisar o que acontece na África, eu imagino o pior cenário para o Brasil. Entende o que eu estou querendo dizer? Em relação a essas disputas de água, disputas de alimentos e etc. Eu vejo um cenário complicado para o Brasil, porque a gente sabe como as coisas funcionam aqui. Quase metade das famílias brasileiras não tem acesso a serviços de esgoto em suas casas. Só para vocês terem uma ideia, eu recebi um vídeo de uma pessoa da Bahia, um grande amigo do canal, segue o canal há muito tempo, desde o começo praticamente. E um rapaz muito engraçado, por sinal, faz um vídeo numa cidade. Vocês cansaram de ver esse pessoal que faz coisas engraçadas aí, visitando cidades, e como eles são tratados pelos políticos dessas cidades. Quando eles vão lá para mostrar a realidade da cidade, eles são... Quando é uma emissora grande, até não tem tanto... Existe todo um tratamento truculento, existe todo... Por quê? Porque, como esses caras, eles não têm medo de nada, eles vão ter medo do quê? Eles fazem parte do sistema. Então, eles atacam as pessoas que vão mostrar a verdade, eles agridem. E aí tem aqueles caras que são os cangaceiros, né, dos políticos, que estão ali dentro do sistema político, perto dele, que são os cangaceiros, que ele manda ali quando acontece alguma coisa que não é do agrado dele. Então é assim, o sistema, eu entendo que as pessoas que estão no sistema, que acreditam na dialética do sistema e no sistema, elas merecem o que elas têm. Elas merecem, porque você está vendo a cena. Você está percebendo o que acontece. Você olha para a sua cidade e tem esgoto céu aberto, você não tem um hospital, você não tem uma polícia aparelhada, você não tem um sistema corrupto instalado ali, você tem a pedofilia rolando, você tem todo o assédio, você tem tudo que está acontecendo à sua volta. Então, sabe, é muito reflexo da sociedade que aceita isso. É só você ver o que está acontecendo no mundo hoje. A forma que as pessoas estão agindo hoje, sem amor, sem nada. As pessoas hoje é quase que exatamente a réplica de Walking Dead. As pessoas não têm mais nada. Elas simplesmente... Entende? Então, esse aqui é o resultado da crença das pessoas. Uma estrutura de mundial de poder que nos leva à tribulação e que na tribulação todas as pessoas estarão temerosas por suas vidas. Porque sempre se preocuparam apenas com as suas vidas.
O reflexo da sociedade é o reflexo de uma sociedade deturpada. E é isso que ela vai colher. Ela vai colher medo, ela vai colher fome, ela vai colher falta de água, ela vai colher corrupção, ela vai colher tudo isso. E por inacreditavelmente que pareça, vão morrer abraçadas ao sistema. Porque na tribulação as pessoas irão odiar ao Criador, entendeu? Vão culpar a ele, blasfemar ele, do que culpar o sistema, porque elas amam o sistema, porque elas são escravas do sistema, porque se tornaram parte integrante do sistema, porque o processo de corrupção que as pessoas atribuem a políticos também está no ser humano. O processo de corrupção, o processo da vaidade, do egocentrismo, de pensar só nele, de ver as coisas só em torno dele, de executar os seus atos egoístas. Isso passa muito pelo reflexo do que é a sociedade. Então, a sociedade tem o que ela está colhendo o que ela plantou. Pode falar, Adriano. Isso aí a gente percebe que essa estrutura de poder, ela utiliza todos os meios para, como se diz, alterar, né, de alguma forma, o comportamento humano, né? Então, o ser humano hoje, ele é um ser que ele é alterado tanto na sua frequência, né? A gente sabe o que é isso aí, essa retirada do cobre, né, de propósito, no sistema, no organismo das pessoas, altera a frequência, o equilíbrio também dessas pessoas, né? Que a gente está em equilíbrio com essa frequência do cobre. E altera também quimicamente a água hoje, ela consegue, a água, não só a água, mas vários, todos os produtos industriais, né, alimentícios, e a própria fruta e verdura cheia de agrotóxico, né? E também altera hormonalmente. Então, as pessoas hoje, elas estão assim, em um processo totalmente de alteração do seu comportamento, e muitos desses processos são causados pelo próprio sistema, né? Utilizando meios importantes que as pessoas não podem ficar sem, né? Que é o alimento, que é a água. Então, assim, e várias outras coisas, né, que a gente consome. Então, a gente fica à mercê na mão desse pessoal, porque hoje em dia ninguém planta nada em casa. As pessoas são aglomeradas em cidades, né? Enquanto as terras estão todas lá fora, lá, e, por exemplo, só cada vez mais sendo adquirida por essa estrutura mundial de poder, pelo mundo afora. Aí a pessoa na cidade, a terra da cidade é só concreto, não tem como a pessoa plantar, né, meu amigo? Então fica todo mundo à mercê aí, comprando um pedacinho de terra num preço absurdo, enquanto as terras boas mesmo, produtivas, estão aí sendo, de alguma forma, criados processos para que eles fiquem cada vez mais donos dos recursos de todas as nações. Exatamente, é complicado. E, como eu disse, nós temos a playlist sobre água e lá tem vários vídeos sobre recursos hídricos e o tornado. Olha, deixa teu áudio aberto, tava bom o som. Tava sem picotar, agora talvez picote de novo. Tava sem picotar, mas vamos lá. A água tem sido cada vez mais tomada por grandes corporações e projetos de irrigação, como grandes estruturas hídricas direcionadas para as indústrias ou para as indústrias. É importante dizer uma coisa, eu entendo que cada 100 pessoas, 95% são boas, mas existe uma diferença entre pessoas boas e pessoas que fazem a vontade do Criador. É uma distância abissal. Na época de Noé tinha pessoas boas também, só 8 sobreviveram. De tantas pessoas boas que tinham milhões de pessoas lá, só 8 sobreviveu. Tinha pessoas boas. Existe uma diferença entre obedecer a Deus, as leis de Deus, as normas, e de ser uma pessoa boa. É uma questão muito de análise isso. O mundo é assim porque pais e mães não ensinaram a Bíblia para os seus filhos, não educaram os seus filhos baseados em normas e leis de um Criador amoroso, justo e bondoso. As pessoas quiseram fazer da sua forma, do seu jeito, porque é assim o ser humano. Qual foi o pecado original? Querer andar pelas suas próprias pernas. Está aí o resultado. Está aí o resultado. Humano guiando humano, humano governando sobre humano, está aí o resultado. Um segue guiando o outro, né? Então, eu acredito que, eu não estou aqui dizendo que as pessoas são ruins. Todos nós que estamos aqui nesse momento, provavelmente são pessoas boas, todos nós. A questão é, boas para quem? Eu sou boa para um ser humano ou eu sou boa em relação a obedecer às normas do Criador? É uma diferença grande. Os conflitos se deram predominantemente pelo uso e pela preservação da água. 59,151% dos casos,
mas também na luta contra a construção de barragens e açudes, 25% dos casos, em mobilizações contra a apropriação privada dos recursos hídricos e em casos de cobrança do uso da água no campo, 14%. Então, os conflitos, eles acontecem por conta da preservação da água, acontece por conta da construção de barragens, e isso é mundial. E acontece por conta da cobrança ou tipo de privação a acesso à água. E como a gente vê, ainda é o menor caso, mas isso vai aumentar bastante, senhores, tanto em relação às barragens, como em relação ao acesso à água. Esses conflitos vão crescer muito e muito mesmo. Bom, vamos lá. A alta aplicação de agrotóxicos é uma precaução da pescadora Maria Alice, lá na Bahia, às margens do São Francisco. É agrotóxico demais lançado no rio, porque as plantações estão nas margens. Se não são irrigadas, esse veneno cai no rio. Se são irrigadas, esse veneno cai no rio. E aí nos sentimos prejudicados. Sou uma das que não tem acesso à água tratada, bebemos a água direto do rio. Ou seja, podemos estar bebendo água envenenada, sem contar os peixes que sofrem com isso. Não sabemos quando comemos um peixe sadio ou se está com agrotóxicos. Isso é fato. E com um agravante, tem as enchentes, tem as inundações. Inundações e enchentes varrem uma vasta área. Se essa vasta área tem elementos químicos ali, que não são apenas os agrotóxicos, mas elementos hospitalares, né? Digamos assim, um sistema infectado lá, um sistema contaminado, a palavra, contaminado por elementos da indústria hospitalar, contaminado por agrotóxicos. Quando há uma enchente, quando há uma grande inundação, isso tudo é varrido para dentro do sistema. E aí, no fim, chega para você na sua torneira 25, 35, 70 tipos de agrotóxicos diferentes, além dos químicos farmacêuticos. Por isso que tem tanto homem aí tomando anticoncepcional sem saber, misturado na água e etc, etc. Então, senhores, é uma coisa assim inacreditável que acontece no sistema. Para vocês terem uma base aqui, números. Conflitos pela água no Brasil. Se você comparar com 2002 e você chegar em 2019, olhem aqui, ó, de 8 passou para 489. O que os senhores acham que vai acontecer se a América do Sul entrar em conflito? O que os senhores acham que vão acontecer em relação à água? Eu não estou nem falando do resto. Um país em conflito, o que os senhores acham que acontece com a água? Um país que vai estar cheio de mercenários, cheio de traficantes, cheio de todo tipo de gente dentro do território nacional. O que vai acontecer com isso, não é? Conflitos por água na região, né? Por água por regiões, né? O Nordeste, 47%, Centro-Oeste, 34%, Sudeste, 2,7%, Sul, 1,6%, e o Norte com 13,1%. Mineradoras, não é? Matando ribeirinhos, matando índios, quilombolas e etc, etc. Nordeste, um trabalho que foi feito de longo prazo para secar e destruir o Nordeste, isso foi feito através de eucaliptos e outras formas que eles usaram. Fabiana Silva, obrigado pela ajuda, obrigado pela doação no Superchat. Então aqui, o mesmo processo. O Sudeste está sendo destruído totalmente, porque o que tem de pinos aqui no Sul e eucaliptos aqui na região Sudeste e no Sul da Bahia é uma enormidade sem precedentes. Vai sumir com a água dessa região todinha. Vocês podem escrever o que a gente está dizendo. Quem não acredita, vai olhar de perto. Onde tem eucaliptos, o que aconteceu com o rio, o que aconteceu com a nascente, o que aconteceu com lagos. Pode falar, Adriano. O negócio dos eucaliptos é um perigo também de incêndio, né? Aquilo ali pega fogo que é uma beleza. Nós fizemos... Nós fizemos um vídeo falando sobre isso, Adriano. Pode falar. Eu vi. Nós fizemos um vídeo falando sobre isso, que a engenharia disso, como na realidade é uma engenharia. Verde, né? Eles levam universitários, eles levam prefeitos, eles levam todo mundo, convence a população, fala que vai gerar emprego, logo em seguida, quando eles implementam tudo, some os empregos, vira tráfico, o tráfico de drogas aumenta, empobrece a população, acaba com o solo, acaba com o subsolo, acaba com a nascente, e a hora que riscar o fósforo, como já estão riscando no sul do país, aí
O Brasil não tem tecnologia para combater isso. Isso aí vai se tornar uma coisa horrorosa. Uma coisa que eu estava vendo é que eles estudaram, foi até numa live isso que eu vi, sobre essa monocultura, né? Eles estudaram, lá tem um gráfico lá, eles estudaram cada região, cada tipo de eucalipto, né, cara? Direitinho para colocar em cada região para encher aquele negócio, para não ter uma região que não tivesse aquele negócio. Exatamente. Incrível. Nós fizemos um vídeo, foi a parte 3, Últimos Dias, Dores de Aflição, parte 3A e 3B. E nós mostramos ali o seguinte, a dona Nações Unidas, através da FAO, eles estudaram a África, a região da América do Sul, eles estudaram as regiões da Ásia Meridional, eles estudaram a região da Europa Oriental. É interessante que são os mesmos lugares que eles fazem as queimadas, que tem a seca, que eles vão destruindo. É exatamente os mesmos lugares, mas para cada região eles estudaram uma cultura. Por exemplo, na África e na região da América do Sul, eucaliptos e pinos. Na região da América Central, eles usaram seringueiras. Na região da América, da Ásia Meridional, usaram não sei o que de dendê, eu não sei exatamente. Então, senhores, as Nações Unidas começou a plantar esses eucaliptos por volta de 1970. Nós estamos em 2020. Isso já se proliferou em tudo que é lugar. A região da Austrália, aquele leste lá que pegou fogo adoidado, tudo eucalipto. A região de Portugal, eucalipto. Eles plantaram isso em vários e vários lugares do mundo, porque sabem que, além de destruir o solo e o subsolo e as nascentes, e destruir os recursos hídricos, além de muito agrotóxico que fica no solo, além de causar desemprego, além de todo o processo de destruir fauna, flora, além de tudo isso que o eucalipto faz, tem o processo do fogo que viria depois. Agora, vocês imaginam o seguinte, o Brasil entra num conflito armado e eles vão botar fogo nessas florestas todinho. Eu não... Olha, bom, quem causa os conflitos por água? Mineração, tá vendo? Olha aqui, ó. Vou aumentar para vocês verem. Mineração. Quem está por trás das minerações? Empresas americanas, empresas russas, empresas francesas, inglesas, empresas chinesas. Vai verificar para você ver. Aí, claro, vai ter norueguesa, vai ter canadense, mas a grande parte dessas empresas vão estar na mão dessas 5 potências mundiais. Pode pesquisar a hora que você quiser. Empresários, quase a mesma coisa. Hidrelétricas, basicamente a mesma coisa. Governos nas 3 esferas, fazendeiros, como você vê, o agrobusiness ainda assim é o menor nesse processo todo, mas ajuda a destruir muito também. E os outros aí, que é um percentual. Quem sofre com os conflitos de água? Pescadores. Porque os pescadores, além de não ter acesso à água, quando conseguem ter acesso aos peixes, os peixes podem estar contaminados. Os ribeirinhos que viviam nessas regiões são expulsos e quando arrumam encrenca eles matam, é simples assim. Pequenos proprietários, porque estão destruindo a pequena e média agricultura, então, obviamente, essas pessoas serão afetadas. Quilombolas, esses sem chance, os quilombolas e os indígenas são usados para demarcação do que no futuro vai ser os futuros países dentro do país chamado Brasil. Entenderam? Porque a demarcação feita para indígenas e quilombolas, na realidade, é uma estratégia para a extração dos recursos. Né? Usam os índios, né, e os coitados, aqueles que se acomodam, ok, beleza, tem lá uma graninha para eles, uma merreca, e aqueles que não se acomodam, morrem. Pode falar. Aí eles põem essa dialética de que a ONG e tal está fazendo um projeto para preservar os índios, para preservar... Rapaz, se eu te mostrar um vídeo indígena tá lá no Amazonas, chorando, falando que eles estão acabando com as tribos e os ribeirinhos lá, porque a nobreza, né, negra, os franceses, os chineses, estão lá dilapidando aquela região do corredor AAA ali, né? Então, estão tirando o pessoal ali de forma bruta mesmo. Só quem está lá que pode falar isso aí, né? Antes desse vírus, a gente comentava o seguinte, esse pessoal que gosta de pintar carinha, que acredita em dialética, que gosta de pintar carinha, ir para Paulista, ir para Brasília, por que não vai para a Amazônia? Vai lá. Né?
Aí, depois, eu falava também a respeito do pessoal da intervenção, né? Que o pessoal falava muito em intervenção, intervenção. Por que esse pessoal intervencionista não ia fazer protesto lá na Amazônia? Era o lugar que eles tinham que ir. Mas agora que ninguém pode sair de casa, agora que está todo mundo com medinho de um vírus ficcional aí, midiático, que mata algumas pessoas, mas é uma grande farsa tudo isso, né? Para poder implementar os processos tecnocráticos dentro do sistema, elas deviam parar para pensar, né? Poxa vida, sabe o que acontece? É muito as think tanks, as organizações ONGs que movem as pessoas para dialética, mídia e tudo, faz essas pessoas ficarem ali em bate-papo, em zapzinho, em rede social, todo mundo reclamando, esperneando, mas ninguém sai do lugar. Tá todo mundo aí falando, quando tem um protesto, vai para Paulista, vai para Brasília, tirar fotozinho, mas ninguém vai na Amazônia, ninguém chega nem perto. Aí quando eles começam a construir estradas, as Forças Armadas, para facilitar o escoamento de drogas e de minérios e de recursos naturais do Brasil, aí vai todo mundo bater palmo lá achando que é uma ação política, que estão fazendo aquilo pela Amazônia. Nunca se preocuparam com a Amazônia. Eu morei lá. Eu morei lá e ouvi eles falando. Nunca se preocuparam com a Amazônia. Sudeste, Sul, ninguém se preocupava. Aí o Nordeste tinha uma certa rivalidade ali com o Norte, coisas culturais talvez, mas nunca ninguém se preocupou com a Amazônia. O Centro-Oeste é território para o narcotráfico internacional baixar lá com seus aviõezinhos, deixar cocaína e voltar e pegar heroína e passar ali. Os fazendeiros ali é tudo grande parte macumunado com o pessoal do tráfico de drogas. Tira foto com o paraguaio, tira foto com o boliviano. Todo mundo sabe que é o Centro-Oeste. Eu não estou falando da nossa população, não estou falando de nós, não, pessoas comuns. Eu estou falando das cúpulas. Tudo é isso, né? Aí você pega o Sul e o Sudeste, ninguém nem aí com a Amazônia. Aí na hora que alguma ONGzinha paga, ou alguma coisinha política dessas dialéticas, aí todo mundo, tirando fotinho, selfiezinho, vamos salvar a Amazônia, tudo conversa fiada. É tudo um besterol. Eu nem ligo para essas coisas, porque eu sei que é tudo sem lógica, entendeu? As pessoas sempre falam, vamos defender nossa Amazônia. Que Amazônia que as pessoas nunca se importaram? A pessoa que mora na Amazônia hoje paga 500 pau de energia. Aqui no Sudeste, a gente está pagando 150, 200. Eles pagam lá 500, 600 pau de energia. Tem uma hidrelétrica do lado. Tem comunidade lá que não tem luz. Você acha que aqui alguém se importa? Você acha que alguém se importa aqui que está morrendo ribeirinho e está morrendo índio lá na Amazônia? Não é nada. Fica lá beijando o pé de político, fica idolatrando nessa dialética esses políticos aí que fazem parte desse processo todo, destruindo a própria população, destruindo a vida do cara, tá tirando o emprego dele, tá tirando a água dele, tá tirando o alimento dele, e eles estão lá batendo palma. Isso, plano Kino, plano Storm, vamos assistir essas bobeiras sem lógica, porque aí a gente vai ficar mais esperto do que está acontecendo no mundo. Pode falar, Adriano. Ô Edson, inclusive você está falando do Amazonas aí, lá tem cidades lá, você vê, o Amazonas é rico mais em água, né, em afluentes. Lá tem cidades lá que sofrem problema com abastecimento de água. Quer dizer, né? Igual tem cidades que tá aí do lado, igual você dá um exemplo aí, do lado de hidrelétrica, a energia parte de lá, né? Mas eles mesmos ficam sem energia. Voltando lá no problema nesse assunto que eu estava falando da Trata Brasil, você estava falando de think tanks, a Trata Brasil, que ela fornece os dados estatísticos, né, sobre a água no Brasil. Ela é uma think tanks. Sim. Ela é uma think tanks. Os números são manipulados. O David Rodrigues está falando aqui 100 mil ONGs na Amazônia. Eu concordo com você, tem 100 mil ONGs. E quem faz isso não é o povo, são os políticos. Eu concordo com você. David, é o seguinte. Nosso canal, nós somos neutros, tanto quanto política e religião. A gente não se envolve em nada disso, porque a gente sabe que grande parte disso é uma coisa muito ruim. Mas, entenda uma coisa, a população que está na dialética, ela apoia o sistema. Então, quando ela apoia o sistema, ela é cúmplice. É isso que eu estou tentando te colocar. Nós que observamos de fora, que realizamos análises macro, né? A gente analisa os acontecimentos globais, a gente não fala diretamente, especificamente de Brasil. A gente fala do que o Brasil, quando está envolvido dentro de um processo macro que está ligado a essa estrutura mundial de poder, então a gente traz o debate. A água é um processo que está dentro da dominação da estrutura mundial de poder. Não é só uma coisa do Brasil, eles estão dominando a água no mundo. O Banco Mundial está tomando tudo com os fundos.
e o FMI, e o BIS por trás, e todo mundo assistindo, eles tomando tudo, e eles vão tomar tudo, e vai acontecer um processo caótico, isso em todo lugar. Então, não é um processo onde o povo tem culpa, nós somos vítimas. Nós, povo brasileiro, chinês, americano, europeu e africano, e o que você quiser. Todos os povos são vítimas de meia dúzia de demônios que comandam o mundo. Verdade. Só que eu estou colocando aqui é que eles beijam o sistema, as pessoas aí fora, beijam os pés desses caras. Eles acreditam que esses caras vão fazer alguma coisa por eles. Então, não tem muito o que dizer, né? A gente só pode lamentar, né? Fazer o quê? Não tem muito o que dizer. Correto. Adriano, suas considerações finais, por favor. Gostaria de agradecer a participação, mais uma vez, né? A live. E botar as pessoas para refletirem, né? Sobre esse sistema e pesquisarem mais sobre esse sistema que elas vivem, acreditando em política. Todos os pilares sociais que a gente acredita e foi condicionado a acreditar desde que a gente nasce, né? Estão voltados meio que para o nosso prejuízo, né? De uma certa forma. E usa a dialética da mídia sempre para fazer a cabeça das pessoas, para que essas pessoas concordem com o sistema e apoiem esse sistema deles, onde o próprio prejuízo vai ser para as pessoas comuns, quer dizer, nós, né? Então, assim, antes de apoiar qualquer coisa que governos quer fazer, que mídia te fala, pega e pesquisa, porque a gente vive num mundo de mentira. E os pilares sociais que a gente confia, todos eles, financeiro, saúde, né? Cúpula militar. Então, assim, os grandes lá, eles agem contra nós, viu? Então, vamos pesquisar mais um pouco aí. O David Rodrigues, ele está falando aqui que a Amazônia é dominada pelas grandes corporações. Acho que o David deve ter chegado agora no nosso canal. Nosso canal tem 936 vídeos falando sobre o sistema. Eu acho que se você seguir o nosso canal e assistir os vídeos, você vai ver que a gente já fala isso há muito tempo. A Amazônia não é do Brasil há muito tempo, já foi. Agora vai ser de vez, porque quando eles entrarem com a responsabilidade de proteger, que eu aconselho você a dar uma lida, temos um vídeo sobre isso, e temos vídeos sobre a Amazônia, que você poderia dar uma olhada. Quando eles entrarem com a responsabilidade de proteger, aí já era. O Brasil, de fato, vai perder a Amazônia, o Brasil, de fato, vai ser fragmentado, e aí, senhores, tudo vai ser passado. Nós vamos entrar num novo momento no país, que vai ser um momento terrível para brasileiros que não estão acostumados com a realidade que viam pela televisão. Quando essa realidade estiver no nosso quintal, aí a coisa vai ser muito difícil para todos nós, que o nosso Criador nos proteja. Eu vou dizer aos senhores que no momento que nosso canal sair do ar por conta do que vai acontecer na grande tribulação, eu vou estar orando por todos os amigos do canal, porque o que vai acontecer vai ser terrível e quem não estiver próximo do seu Criador realmente vai ter grandes dificuldades para superar esse momento que toda a humanidade, e em especial aqui na América do Sul, nós vamos estar vivendo. Desde já, muito obrigado. Às 21 horas, hoje, nós estaremos falando sobre Joe Biden e mostrando a estrutura que está em torno dele, que vai trazer a guerra para o mundo novamente, seja ele ou o outro. Qualquer um dos dois que vencer vão trazer o caos para o mundo a partir do momento em que for definido o ganhador, seja um ou outro. Então, nós vamos mostrar quem é Joe Biden, as pessoas ligadas a ele, e vai ser o início de um processo de documentação que a gente sempre faz no canal, de criar uma estrutura de informação em torno desses personagens, né? Sobre Trump, nós devemos ter uns 12 vídeos mostrando quem ele é em relação às suas conexões na área do petróleo, na área da farmacêutica, na área da econômica, todos os bandidos que ele trouxe, né, para dentro do sistema dele, e os outros vão fazer a mesma coisa. Se ele continuar, vai continuar os mesmos bandidos. Se o outro entrar, vai entrar outros bandidos. É tudo igual, não muda nada. O sistema é assim. Desde já, muito obrigado a todos, que nosso Criador Jeová fique com todos, e nós aguardamos todos os senhores às 21 horas. Desde já, um grande abraço e até a próxima.